Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí novamente para falar sobre os estados físicos da matéria. E antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deem aquela força para o professor Duzão. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, dê like, indique, tá? Para que a gente possa fazer cada vez mais aulas e tirar as dúvidas de vocês em química. Vamos lá? Então a aula de hoje vai falar sobre os estados físicos da matéria. Bom, basicamente a gente possui três estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, como vocês podem ver aí na imagem, certo? O estado sólido ele é caracterizado pela grande coesão das partículas que formam a matéria. Então quer dizer que há uma compactação muito grande dessas partículas. Como vocês podem ver aqui, ó, todas essas estruturas, todas essas moléculas estão muito compactas, muito coesas na estrutura. E é isso que garante a estrutura sólida. À medida com que vai ocorrendo o aquecimento dessa substância do estado sólido, a molécula vai vibrando, ganhando energia cinética. Então quer dizer que à medida com que eu aumento o calor dessas partículas, aumento a energia calorífica aqui, quer dizer que a energia cinética ela vai aumentando. E isso ocorre com um aumento da temperatura. Muito bem. Então, à medida com que eu aumento a temperatura, vai aumentando a energia cinética, essas moléculas vão vibrando, e à medida com que elas vibram, elas transitam para o próximo estado. Então, essa vibração vai fazer com que um novo estado físico da matéria seja concebido aqui. Então, no caso, vocês podem perceber aqui que existem certos interstícios, certos espaços, certa liberdade entre as moléculas que compõem o sistema líquido em questão. E esse sistema líquido tá, é caracterizado pelo seguinte fato: quando as moléculas estão no estado líquido, quando a matéria está no estado líquido, ela adquire um volume do qual o recipiente que lhe abriga é posto. Então, no caso, o volume desse líquido, a forma com que esse líquido está, depende do volume ocupado dentro de um recipiente, diferentemente do estado sólido. O estado sólido ele tem um volume particular, ele tem uma forma particular. No líquido não, vai depender de qual é o recipiente que ele está ocupando. Da mesma forma que ocorreu a transição do sólido para o líquido também vai ganhando energia cinética, vai aumentando a temperatura, aumentando a vibração e ele transita para o próximo estado, que é o estado gasoso, aonde eu tenho uma vibração dessas moléculas muito grande, um estado vibracional dessas estruturas é muito intenso. Por esse fato, as moléculas adquirem um grau de liberdade absolutamente muito grande. Então, se eu quiser voltar ao estado anterior, eu tenho que diminuir a energia cinética. Se eu diminuo a energia cinética, diminuindo a energia cinética do sistema, diminuo também a temperatura. Porque o conceito de temperatura nada mais é do que o estado de vibração das partículas. Então aí, a partir do momento que eu diminuo essa energia envolvida, né, para fazer com que essas moléculas atinjam um grau de liberdade do estado gasoso e voltem para o estado líquido, eu tenho que diminuir a temperatura, diminuir o calor envolvido. E diminuindo o calor envolvido, eu volto a aumentar a proximidade dessas partículas. E se eu diminuir ainda mais esse calor, eu volto para o estado sólido, aonde as moléculas, né, as partículas componentes desse sistema se empacotam mais uma vez e ficam ainda mais coesas, né, comparadas ao estado líquido. Então, basicamente, esses são os três estados físicos da matéria. O estado sólido, que tem uma forma própria quando se congela, né? O estado líquido, que a sua forma depende do recipiente,
e o estado gasoso, que a sua forma também pode depender do recipiente pelo qual ele está abrigado. Uma bexiga, por exemplo, então quer dizer que o gás ele fica ali dentro daquela estrutura com uma forma pré-definida em relação ao recipiente que ela está colocada. Tudo bem? Bom, a próxima aula a gente vai falar sobre a termodinâmica envolvida na transição dos estados físicos. Então, se você gostou dessa aula, se você curtiu essa aula aí, não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, de ativar as notificações e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço a vocês e até mais.